Olá, eu sou Carlos Collet, sou psicanalista. Existe um tema hoje que é muito falado, que é a questão da depressão. E a depressão ela é uma palavra que se associa com melancolia. Alguns autores tratam melancolia, Freud fala sobre melancolia, Lacan, que é um contemporâneo psicanalista, ele vai falar da melancolia. E hoje fala-se muito da depressão, que são estados muito semelhantes da condição psíquica humana na nossa contemporaneidade. Mas entende-se muito depressão relacionado à falta, a algo que não se tem, e à tristeza. Mas a melancolia e a depressão estão muito relacionados mais ao desejo, né, ao vazio, a uma perda, do que exatamente a tristeza. E outro ponto é que ela está relacionada tanto à falta do desejo como ao excesso do desejo. E a base disso é um vazio existencial natural que existe dentro de nós desde o momento em que nascemos, desde o momento em que o cordão umbilical foi cortado e ficou em nós um vazio umbilical, desde o momento em que a gente cai na existência. Então, o primeiro ponto é esse, que geralmente as pessoas pensam em depressão como uma ausência de vontade, uma falta de vontade, mas também pode estar relacionado à presença de vontade, a um grande excesso de desejos. Isso é uma dicotomia que existe dentro da mente. E hoje nós somos muito estimulados aos desejos. Devido à mídia, devido ao capitalismo, nós ligamos a televisão, existem várias e várias formas de desejos, existem muitos produtos que são nos oferecidos, tanto no ter como no ser, um modelo de ser e um modelo de objetos, de carro, de televisão, tudo isso vem até nós e aflora em nós desejos. Mas aí que está. Há um grande excesso de desejos. E por esse excesso de desejo, nós desejamos ser, mas não somos. Desejamos ter, mas não temos. Mas cabe aqui uma outra reflexão, uma outra percepção. Esse desejo não é exatamente o nosso desejo, mas é a demanda do outro sobre nós. O outro diz o que eu tenho que querer, o outro diz o que eu tenho que desejar, o outro diz quem eu tenho que desejar ser. Então é uma demanda do outro. E essa condição desse muito desejo, que daí eu acabo não sendo e acabo não tendo, vai aumentar o vazio natural que existe dentro de mim. E outro aspecto é que isso vai acontecer muito por conta da identidade mal elaborada na infância. Quando não há uma identidade bem formada, há um self inflado, onde há uma totalidade. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, você pode ver lá sobre a formação do ego. Quando não há uma construção do ego, mas há uma identidade que é um todo, um endeusamento, uma infantilidade, onde o desejo, eu quero que todos cumpram o meu desejo. Não existe um outro, existe só um todo. Eu quero e todos devem me servir. E o outro lado é o falso ego, que é uma identidade projetada do outro, onde o desejo do outro vai me importar. Eu preciso saber o que o outro quer para que eu queira também. Ambos dizem respeito a uma falta de individualidade, uma falta de identidade. Ambos se misturam com o todo. Ambos estão misturados com o desejo e a demanda do outro. No caso do self-inflado, na verdade o outro não existe, mas na mente do self-inflado.
mas está tudo misturado. O que o outro deseja é como se fosse o meu desejo, o que eu desejo é como se o outro desejasse, então se mistura tudo. A mesma coisa do falso ego. Então há esse excesso de desejos e há um aumento do vazio. E há uma outra questão, que atualmente há um discurso de afirmações positivistas para combater esse excesso de desejo que acaba gerando uma mente que não se sacia, é um desejo não consumido. Então a maioria das pessoas hoje sofre com um desejo não consumido, quando na verdade não é o seu desejo em si, mas é a demanda do outro. Não há uma posse de si mesmo. Para eu existir, eu preciso consumir o desejo do outro, o desejo que me aparece na televisão, o desejo que o outro está negociando, que o outro está me oferecendo, que o outro está me vendendo. E para combater esse descontentamento crônico que existe, porque eu tenho desejo, mas eu não tenho, e isso me remete à imagem de Narciso, que é uma sociedade com essa identidade narcísica. Narciso é aquele que se debruça diante do lago, há um grande desejo, há um debruçar sobre o objeto de desejo, que é ele mesmo, mas ao pegar esse desejo, ele não tem o desejo. E ele definha na beira daquele lago. E hoje as pessoas estão assim, definhando na beira do lago da vitrine da loja, da vitrine da sua própria alma, onde há um desejo ideal que eu tenho que alcançar, mas eu não consigo alcançar aquela bela imagem ideal de quem eu devo ser e do que eu devo ter. Então, para combater isso, há um discurso positivista para combater o descontamento que existe na alma da contemporaneidade, que é: eu não tenho falta de nada. Tudo que eu preciso eu tenho. Sou grato por tudo. Isso pode ter realmente o seu lado positivo. Mas eu penso que essas afirmações podem gerar em nós uma mente de que não tem falta de nada. Mas a falta precisa existir em nós, porque a falta é um combustível para o movimento, é um combustível para viver, é um combustível para se gerar um desejo. Precisamos desejar. E se a falta deixa de existir, há uma falta da falta. E isso também alimenta o vazio natural que está dentro de nós. Se alguém ganha na loteria e pode ter tudo o que quer, ele tem a falta da falta. Ele está propenso a cair neste campo depressivo, melancólico. Se ele inibir de si toda a falta. Então eu penso sobre esse discurso. Há necessidade da falta para se gerar desejo. A falta precisa existir. Eu posso não ter falta de nada hoje nesse momento, mas amanhã será necessário que eu tenha uma falta para que a minha vida não se atrofie e não fique estagnada. Então, sobre isso, Buda diria: o caminho do meio é o caminho melhor. Não ignorar totalmente a falta e não ignorar totalmente os desejos. Nem todo desejo precisa ser cumprido. E é importante compreender que esse objeto do desejo, ele transita. Se eu não tenho aquilo, eu posso ter outra coisa. Se eu não posso ser aquilo, eu posso ser outro. Esse objeto de desejo transita. E é também essencial compreender que desejo é esse. De fato é o meu desejo ou é a demanda do outro? Bom, isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Obviamente que existe muita coisa para se compreender ainda sobre isso, para se falar sobre isso, mas é uma reflexão
sobre os nossos tempos. E veja outros vídeos que falam também sobre isso, pode colaborar com esse entendimento. E obrigado e até o próximo.